Olá, alunos, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de hoje. Nós vamos estudar as reações de óxido-redução. Antes de iniciarmos esse assunto, eu gostaria de mostrar para vocês um experimento relacionado ao tema que nós vamos abordar neste momento. Observem o experimento realizado. Muito bem. Vocês observaram um experimento de óxido-redução. Neste caso especificamente, a professora colocou uma solução de sulfato de cobre na presença da palha de aço constituída de ferro. Aqui nós vamos explicar para vocês a reação de óxido-redução e através de um experimento com sulfato de cobre 2, que tem a coloração azul característica, mergulhada numa lâmina de zinco. Então, primeiramente, vamos entender aqui os constituintes desse sistema. Aqui nós temos uma solução de sulfato de 2, cuja característica macroscópica ela tem uma coloração azul. Vocês puderam constatar isso naquele vídeo.
E nós vamos colocar a lâmina de zinco. Ao invés de ferro, vou colocar o zinco. Sobre o ponto de vista macroscópico, o que nós podemos constatar que após um determinado tempo, aquela solução inicialmente de cor azul fica incolor, transparente. E um outro efeito macroscópico que observa-se que na superfície da lâmina de zinco constata de um sólido. Okay? Agora nós vamos ver o motivo que levou ao desaparecimento da cor azul na solução, enquanto ocorre o aparecimento da coloração avermelhado na superfície da lâmina de zinco. Muito bem. Essa coloração incolor é devido dos íons zinco na solução. E o sulfato de zinco, ele é incolor. A coloração azul, ela vai desaparecer, mas você pode se perguntar onde foi parar o zinco da solução. A resposta está aqui, senhores e senhores. Os dois da solução, ele acabou depositando na superfície da lâmina de zinco. E aqui formou um depósito de cobre que tem um avermelhado decorrente dessa deposição. Esse é o aspecto macroscópico que você consegue visualizar. Nesse caso, o zinco reagiu com o cobre da solução, o zinco da lâmina veio para a solução, enquanto o cobre da solução foi depositado na lâmina, certo? Agora vamos fazer aqui uma explicação microscópica para esse experimento. Observem só aqui o que vai acontecer. Muito bem, a explicação microscópica ocorre o seguinte: como vocês puderam observar, o zinco da lâmina ele estava inicialmente neutro, ou seja, ele possui uma carga zero, neutro. E o cobre da solução estava com falta de elétrons e carga mais 2. Tá? Muito bem. Agora, o fato do cobre estar neutro reagindo, por sua vez, com o zinco neutro com o cobre com falta de 2 elétrons, depois da reação química, aí o zinco que estava neutro acaba ficando com falta de 2 elétrons, e o zinco que estava com falta de 2 elétrons, depois ele ficou neutro. Então, se vocês observarem, neste caso, aconteceu uma transferência de elétrons 5 para o cobre. O zinco estava neutro, desculpe, e transferiu, ele doou 2 elétrons para o cobre que estava com falta de 2 elétrons. Depois dessa transferência, o zinco que estava neutro ficou com falta de 2 elétrons e o cobre que estava com falta de elétrons recebeu 2 elétrons do zinco e ficou neutro. Os conceitos estabelecidos nessa transferência de elétrons são os seguintes: quando um elemento ele doa elétrons, ele sofre um processo chamado de oxidação. Significa que foi o zinco. O zinco, ele e isso pode também ser constatado através do número de oxidação. Esse número que fica na parte superior, notem, ele estava neutro. Depois ele reagiu com o CO2, aí ele ficou com
2 elétrons. O NOx aqui dos reagentes e quando aumenta o NOx, esse processo é uma oxidação que indica que o átomo ele doou elétrons. Já o cobre, por sua vez, estava com falta de 2 elétrons, recebendo 2 elétrons do zinco, ele ficou neutro. E quando uma substância ou um átomo recebe elétrons, ele sofre uma redução. Se o fato da oxidação indica em redução, envolve o recebimento de elétrons, que ele recebe 2 elétrons provenientes do. Então, reduzir e um outro importante que deve ser visualizado é a carga do quando ele sofre. Observem, o cobre antes estava com 2 elétrons e depois agiu com o zinco, depois ele ficou neutro. Então, houve uma diminuição dessa carga, essa carga de NOx ou número de oxidação. Então, aqui, senhores e senhoritas, os parâmetros que envolvem a reação de oxidação são: oxidar significa doar, perder elétrons. Isto é caracterizado pelo número de oxidação que vai aumentar da esquerda para a direita, e enquanto o elemento que reduz, ele recebe elétrons, e isso é caracterizado pelo seu número de oxidação que vai diminuir. No caso do cobre, ele passou de +2 para 0, indicando uma diminuição do NOx caracterizado pelo recebimento dos elétrons. Muito bem, a finalidade desta aula, primeiramente, é o aluno entender o que significa oxidar, reduzir, certo? E agora nós vamos aprender a determinar as cargas que estão na parte superior direita, ou também chamadas de números de oxidação. Então, eu vou agora apresentar para vocês as regras práticas para determinar o NOx, ou número de oxidação. Aquela na parte direita. Então, vamos dividir essas regras práticas em 2 questões, que são referentes a compostos minerais, os orgânicos. E, num segundo momento, vamos determinar o NOx da química orgânica, os compostos orgânicos. Então, vamos começar primeiro. Os metais da família 1A, os metais alcalinos e o metal prata, eles possuem um NOx, uma carga, sempre igual a +1. Sempre mais 1. Posso citar aqui alguns exemplos de metais que possuem NOx igual a +1, que são os metais alcalinos. Por exemplo, o lítio, potássio, rubídio e, além do mais, metal de transição prata, também um NOx igual a +1. Ele não vai mudar. Outra regra prática: os metais alquilos, terrosos e o zinco, eles possuem uma carga, um NOx fixo igual a +2. Exemplos de metais
alquinos terrosos, eu posso, por exemplo, magnésio, isso, não sou isso mais uma vez, o que por sua vez também apresenta mais dois. O alúmio é um metal, a carga é igual a mais 3. Agora vamos falar o hidrogênio, sem dúvida, é um dos elementos que aparecem com maior frequência, tá, nos exercícios. Então, o hidrogênio, de um modo geral, o hidrogênio tem NOx fixo igual a mais 1, e feita de hidreto. Os hidretos metálicos são compostos em que o metal, tá? Os metálicos, onde o NOx do hidrogênio menos 1. Veja um exemplo, por favor, aqui. Ó. Vou colocar um exemplo para vocês usarem. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Os hidretos são caracterizados pela presença de um metal alcalino terroso ligado ao hidrogênio. Por exemplo, de sódio, o sódio que acabamos de mencionar, aqui está o sódio, né? Ele é um metal alcalino e ele tem o NOx fixo mais 1. Ora, o NOx do sódio 1, o NOx soma igual a 0. Então, isso aqui é um exemplo de um hidreto metálico. É um hidrogênio vinculado a um metal a um sódio, hidreto de cálcio, mais um hidreto constitui um hidreto, o nosso hidrogênio é menos 1. Se não for hidrogênio, é mais 1. Se possui um NOx igual a menos feita, como já estudamos no óxido. Não apresentei óxidos. Né? Ele não é igual a menos 2 do óxido é igual a
do oxigênio nos peróxidos é menos 1. Para que um exemplo que é o mais que aparece com maior frequência, peróxido, e o seu apelido todos conhecem como água oxigenada. O NOx do oxigênio, o NOx do oxigênio no peróxido é menos 1, ok? Continuando aqui, agora nós vamos falar de outra regra prática, que é referente aos halogênios. Os halogênios são os elementos que pertencem a flúor, cloro, bromo ou iodo. Os halogênios, quando combinados com determinado elemento, em conjunto, tá? Mas atenção, os compostos, o que isso são compostos de dois elementos químicos de um elemento da direita halogênio. Vamos ver o exemplo. Elemento da direita halogênio. O halogênio vê um outro, ó. Onde o elemento da composto binário, o elemento da direita do halogênio é menos 1. E o último, pela direita, é um halogênio, NOx do halogênio. Na prática, substâncias simples simples. Duas situações podem ser inclusas. Substâncias simples, moléculas com átomos iguais. Iguais. 8. Todas moléculas que possuem iguais isolados. Isolados significa que eles estão sozinhos e não não está combinado a ninguém. Então, nesse caso, ele é considerado um átomo isolado, então substância NOx zero. Zinco, tá? Ferro. E por último, ou seja, átomos que possuem o NOx de um íon é a que eu saí dos ímpulos e a carga do íon senhores e senhores, essas regras
Uma regra geral é essa aqui, que diz assim: compostos neutros, a somatória do NOx dos elementos constantes da fórmula é igual a regra para esses iônicos, ou seja, que possui carga, a somatória do NOx é igual à carga do íon. Eu vou mostrar para vocês como aplicar essas duas regras gerais e as compostos, e nós deveremos determinar NOx individual de cada um dos elementos destas fórmulas. Vamos fazer realmente dadas. Então, fixo também, mas o hidrogênio consta nas regras anteriores, então por isso ele não apareceu. No caso do hidrogênio, ele tem o NOx 1, o oxigênio também tem NOx igual, e o nitrogênio tem um. Agora eu vou pegar NOx individual e multi-existentes na fórmula. Então, no caso do hidrogênio, que eu não sei o NOx dele, ele é X, esse valor daqui a pouco multiplicar a carga total de 1 menos vezes 3 6 vezes carga na parte superior. Vou falar para vocês, vou mostrar a regra geral. Para compostos neutros, aqui está. Para neutros, a somatória do NOx dos elementos é zero. Aqui está. A somatória do NOx é igual a zero. Somar, no caso, 1 com menos 6 dá menos 5. Qual é o número somado a menos 5? Zero. É mais 5. Então aqui já está a resposta. O nitrogênio é igual a o que falta dar zero. 5 mais 1, 6. 6 menos 6 deu zero. Esse hidrogênio que mais do G nos dois. Agora, 1 deu mais 1. E menos 2, 2 vai dar menos. E x vezes deu um composto neutro. Portanto, em compostos neutros, a igual a zero. O número clássico tem uma soma igual a zero. Menos 3 e o número somado a menos zero de oxidação do nitrogênio. Entenderam? Fácil. 3 vezes 1, 0. Aqui temos um composto iônico. Então, para compostos iônicos, aqui
superior de eta. Eu já do menor do que eu vou chamar de x. Então, g nos dados, x vezes 1 deu uma x, e aqui a somatória do caso, qual é o número que somado a menos 8 dá menos 3? Os 8 para mais o composto iônico. Se nos 8 eu achar o NOx, tem o NOx fixo, então eu multiplico menos 2 vezes 7, x vezes 2 mais 2, e a somatória a carga do íon. Então, agora vamos se menos 14 para 14 menos deu 12. 12 4 mais e 12 dividido por 2, que é mais 12. 12 com menos ou isso que eu apresento a vocês são as técnicas utilizadas para achar o número de oxidação em compostos inorgânicos, tá? Usando essas regras práticas, mas eu apresentei aqui inicialmente. Vamos dar mais uma revisada nisso aqui que você tem que estudar, tá? Essas regras práticas aqui, ó. Recapitulando mais uma vez, os metais alcalinos da família 1A possuem NOx mais 1, os metais alcalinos rosos e o zinco possuem NOx mais 2, o alumínio mais 3, de modo geral, o NOx do hidrogênio é mais 1, quando o NOx é no menos 1, e os halogênios, que tem a família 7A, à direita de os simples são moléculas com átomos iguais ou átomos de NOx, substância sim, vale zero. Compostos neutros, NOx, a somatória do NOx dos compostos neutros tem que ser igual. Aqui nós temos os dois exemplos. Primeiramente, a somatória dos tem que ser igual, que já eu vou finalizar a aula
eletronômico. Agora, essa questão referente ao NOx de um que nós deveríamos que nós já estudamos em algumas oportunidades. Inclusive, recentemente, quando nós depois do terreno e o são os três eventos mais ativos da tabela, né? Agora, o carbono, fósforo, tá? E existe uma e somente pastéis ou reis. O que ele está dizendo aí? Certo, o fato você tem razão. O hidrogênio ele não é isso aí, conhecimento é só o átomo de cloro por si mais eletronegativo. Se fizéssemos um cabo de quebra, onde existe de caso especificamente, o pelo G, quem vai a primeira, o cloro, ligueira, porque a força de atração da uma carga negativa, zoom é aparente. Mas eu digo carga aparente porque o que é mais eletronegativo, ele é a parte de elétrons mais fortemente ganha de atrair parte de elétron, por isso é com carga negativa. E o que pega carga carbono é livre que o carbono, força de atração, o oxigênio, ele ganhar a dispor um átomo de carbono e vai atrair de elétrons que está sendo partilhado. O oxigênio ganhou duas oxigênio, quem
disputa fica negativa. Fica com o cara. Ele ganhou a disputa e ficou com coisa aqui. E toda vez quatro valeu. Por isso ele ficou com mais 4. Então, assim, existe essa regra. E ele vai ganhar com as putas, tá? A tentação NOx, sua disputa por hidrogênio, por carbono, menos carga, duas, quatro é menos 4, quase para o hidrogênio perdeu mais um, a atração com carga positiva, negativa, fica com carga negativa. Entre o átomo, o carbono e o cloro, agora é mais eletronegativa. E vai ganhar. Então, como a ativa, ganha o passiva, tá? Agora o as putas por mais 4. Então, por direito de eletricidade é bem mais
e do carbono 2. Agora, esta aula eu mostrei para vocês que quem oxida perde elétron, o NOx aumenta, o elemento que reduz recebe elétrons e o NOx diminui. E esse tal de NOx, que é esse númerozinho que fica na parte superior direita, eu mostrei para vocês, chamado de NOx, ou número de oxidação, através dessas duas regras gerais. A primeira, regra geral, do NOx para clínicos, HNO3, H. E aqui eu finalizei essa aula, vocês uma outra de determinar o NOx,